Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de discipulado. Hoje, no capítulo 2, veremos a doutrina de Deus e da Santíssima Trindade. O conteúdo da nossa aula, em linhas gerais, nós temos aí esses tópicos que eu quero trabalhar com você, né? O caráter e o ser de Deus, a imanência da Trindade, a doutrina da imanência da Trindade, o que é isso? Vamos trabalhar com você também, e a importância dessa doutrina para a vida da igreja. As escrituras elas revelam que Deus existe. E quando estudamos a revelação sobre o ser de Deus nas escrituras, nós devemos ter em mente duas verdades. Primeiro, as informações sobre o próprio Deus e as informações acerca das obras de Deus. É muito importante que entendamos que as escrituras sagradas não geram a revelação sobre Deus. Elas não são uma espécie de livro mágico ou esotérico pelos quais nos achegamos à divindade, mas sim devemos vê-las como a revelação de Deus, é a revelação de Deus que produz a Escritura, né? E foi Deus que se revelou, e ao se revelar, ele então permite a produção, né, ao registro da Escritura Sagrada, né? E ele então se revelou a nós através do registro da Escritura. Vimos na lição passada, né, sobre a importância das Escrituras na vida dos servos de Deus. E como nós devemos, como servos de Deus, como nós devemos agir em relação à Escritura que foi registrada pelos seus servos. Nós não adoramos a Bíblia, né, como muitos dizem por aí, como muitos acusam, nós somos bibliólatras. Né? Eu cansei de ouvir muito essa acusação, especialmente por ser um conselheiro bíblico. Né? Eu sigo a linha do aconselhamento bíblico, então é muito comum eu ouvir pessoas me acusando de ser um bibliólatra ou alguém que faz uma terapia gospel usando a Bíblia. Nada a ver, não tem nada a ver com isso. A Bíblia, para mim, ela é a regra de fé e prática. Ela me apresenta a pessoa de Jesus e me mostra como eu devo crescer conforme a estatura de Cristo, conforme o caráter de Cristo. Esse é o objetivo das Escrituras. Elas nos revelam Deus e nos mostram o que Deus quer conosco. Então, vamos conhecer mais sobre o caráter de Deus na lição de hoje. E, obviamente, vamos aprofundar nesse assunto que é muito vasto e, de antemão já digo, muito além da nossa compreensão. Mas o que nos é permitido compreender, vamos então nos dedicar a isso, ok? Eu gosto muito de observar a mensagem por trás da mensagem. O que eu quero dizer com isso? Então, nós temos aqui a confissão de fé. E ela traz uma mensagem, ela traz um ensino. Mas, às vezes, uma intenção, a intenção por trás da mensagem também nos ensina. Estamos diante aqui de um assunto que é, sem dúvida alguma, imenso, vasto, e a nossa mente jamais conseguirá captar todo o conteúdo que é sobre o ser de Deus e a Trindade Santa. É um assunto que extrapola a nossa compreensão. E, no entanto, a confissão de fé ela não tem aqui um capítulo que seja extenso tratando do assunto. Temos um capítulo intenso, mas não extenso. Talvez seja o menor capítulo da confissão de fé. Tem apenas 3 parágrafos. E nesses 3 parágrafos, ela trata o assunto de forma intensa. Bom, vamos lá. Vamos ver cada um deles. Primeiro parágrafo. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, e para a sua própria glória. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, galardoador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Bem, vamos lá. Quem é Deus? As Escrituras não se ocupam em nos mostrar, em nos dar um perfil completo sobre Deus.
e nem mesmo se preocupa em provar a sua existência. Pelo contrário, ela parte do ponto da existência de Deus. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós já vemos a afirmação de que Deus, no princípio era o verbo, não, eu estou confundindo com João, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. João começa o seu evangelho de forma muito parecida. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ambos mostram que Deus já existia. Eles partem desse ponto. O relato da criação e o relato da encarnação de Jesus partem do ponto da existência de Deus. A Bíblia não se preocupa em explicar a existência de Deus. Simplesmente afirma a existência dele. Ela é categórica em afirmar a existência de Deus. Eu sei que para a mente moderna, isso muitas vezes é tido como algo arrogante, né? Porque, segundo o homem moderno, você não pode fazer afirmações categóricas. Você tem que mostrar o porquê dessas afirmações. Bem, nós não estamos falando de um ser humano, nós estamos falando de Deus. E Deus faz o que bem quer, como nós veremos aqui na nossa lição, aqui nesse primeiro parágrafo. Né? Então vamos lá. As Escrituras nos mostram que Ele é o Criador e mantenedor de toda a sua criação. Mostram também que Ele é o supremo legislador e o reto juiz que executa suas leis nos transgressores. As leis de Deus revelam o caráter de Deus. Assim, as Escrituras nos mostram a soberania de Deus na criação, na eleição, na ordenação das coisas, na redenção, na instituição do seu culto, na dádiva da lei, na encarnação do Verbo, que é o Senhor Jesus, na concessão dos sacramentos, na geração dos ministérios de ensino e proclamação da palavra de Deus, na implantação do governo messiânico e o anúncio do reino escatológico. Né? Sabemos que Deus nós sabemos quem Deus é pelo que Ele faz e pelo que Ele fez e faz, né? E certamente ainda fará. As obras de Deus nos revelam quem é o Senhor Deus. Né? A Bíblia não tem como propósito provar para nós a existência de Deus, como eu acabei de dizer. Pelo contrário, ela afirma que Ele existe e pronto, ela é categórica. Cabe àqueles que negam a existência de Deus apresentarem as provas da sua não existência. Não é Deus que tem que provar se Ele existe ou não, Ele já provou. Quem tem que provar a sua afirmação de que Deus não existe são os ateus, né? Não Deus, óbvio. Então, mas quem Deus é? A confissão de fé aqui traça algumas características, ou que a gente chama de atributos de Deus, que são as qualidades do ser dele. São muitas outras, mas aqui estão listadas estas e vamos trabalhar com essas aqui. Primeiro, diz que ele é o nosso Deus único, há um só Deus, vivo e verdadeiro. Isso quer dizer que o nosso Deus é vivo e ativo. O Deus das Escrituras é vivo e ativo. Ele cria, governa, dirige, preserva, elege, redime, manifesta-se em teofanias. O que é teofanias? Um exemplo disso. No Antigo Testamento, toda vez que você encontrar a expressão anjo do Senhor com A maiúsculo, ali é uma teofania, é uma manifestação de Deus ali aos seus filhos. Né? Ele também revela a sua vontade, encarnou-se na pessoa de Jesus Cristo, ou melhor, Cristo é o Deus encarnado, o Deus que se fez carne, o Filho de Deus que se fez carne. Nós veremos isso daqui a pouco nos outros parágrafos, ok? Ele doa a vida e ele é a fonte. Por que ele doa a vida? Porque ele é a fonte da vida. Interessante aí o contraste. A morte é o sinal, a marca de todos os seres criados. Todos os seres criados têm prazo de validade, têm tempo de existência. A marca de Deus é a vida eterna, sem princípio de dias e sem fim dos mesmos. Maravilhoso isso, né? Nosso Deus também ele é verdadeiro, ou seja, Deus é real, ele é verdadeiro e real em um duplo sentido. Primeiro, ele tem existência plena à luz do dom da fé e dos fatos revelados. E pela fé eu creio, né, nós cremos que Deus existe, mas não é a minha fé que torna Deus vivo, é o Deus vivo que me dá o dom da fé. Né?
ele é vivo e verdadeiro nesse sentido também da sua existência, né? Em Cristo, a sua realidade existencial torna-se patente, ou seja, se eu quero conhecer Deus, eu tenho que olhar para Cristo. Na eternidade, nós veremos a Deus na face de Jesus, o Deus encarnado. Jesus respondeu aos seus discípulos quando eles disseram: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus falou: há quanto tempo estou convosco? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizem vocês, ou como dizes tu, ele falou ali para Filipe, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Se eu conheço a Jesus nas Escrituras, eu conheço Deus. Cristo me revela Deus. Um outro sentido também, diz que é num duplo sentido aí, Deus é verdadeiro. Um outro sentido é que ele é imutável, né? Nele não há sombra nem variação pessoal. Seu caráter é o mesmo sempre e sempre será o mesmo. Em virtude dos atributos da onisciência e onipresença, seus pensamentos, planos, decretos e atos são invariáveis e permanentes. Deus não vai mudar os planos dele, não vai mudar o que ele decretou, em hipótese alguma. Então, se você foi salvo por Cristo Jesus, você está salvo por toda a eternidade. Deus não vai salvar você hoje e amanhã vai lançar você no inferno. Não existe isso na Bíblia. Deus é imutável. A base da certeza da minha salvação não está na minha pessoa, mas sim na pessoa de Deus, no caráter dele, que é imutável. Ele é o que é. Realidade essencial, realidade primordial, atual, capital, né? No qual todas as coisas estão relacionadas e ligadas a ele. Fundamental, ele é a base, né? Capital ele é a cabeça e fundamental ele é a base, né? E é a realidade genuína, a verdade por excelência. Deus, portanto, é autêntico em sua essência, natureza e existência. Verdadeiro nas suas manifestações, revelações, realizações, promessas, especialmente na encarnação de Jesus. A realidade de Deus expressa-se na veracidade de sua palavra, registrada na Escritura Sagrada. A Confissão de Fé também diz que ele é infinito em seu ser e perfeições. O que isso quer dizer? O ser de Deus não pode ser limitado pelo tempo e espaço. Não há canto algum nesse universo que esteja fora de suas vistas. Lá em Jeremias, no profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 23 e 24, o Senhor Deus diz: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se alguém em esconderijo de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Ele é autossuficiente, ele não tem nenhuma carência, necessidade, porque ele é completo e perfeito em si mesmo. O Criador não depende das suas criaturas. Eu ouço, muitas vezes pastores dizendo assim: Deus precisa de você, ajude a obra do Senhor. Veja bem, o fato de você contribuir com a obra do Senhor e ajudar na obra do Senhor não é porque Deus precisa de você. É porque Deus, em sua graça, te salvou, te regenerou e te dá o privilégio de participar da obra dele, que é alcançar outras pessoas e vê-las sendo restauradas, regeneradas como você foi. Deus não precisa de você. O dia que Deus precisar do homem, ele deixou de ser Deus. Isso nunca vai acontecer. Nem Deus deixará de ser Deus, nem Deus vai precisar do homem. Nós temos que entender que nós temos um privilégio de sermos usados por ele, mas não porque ele precisa de nós. Nós precisamos entender que não é Deus que precisa de nós, mas nós e toda a criação é que depende dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez, e sem ele, nada permanece
e nada continua existindo. Entendamos isso. Sejamos humildes. Ele também diz, a confissão de fé é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. E aqui eu me reporto ao texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14 a 16, uma lembrança que o apóstolo Paulo faz a Timóteo, dizendo que Deus é o único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal, que habita em luz inacessível e jamais foi e nem pode ser visto pelos homens, que é digno de toda a honra, glória, poder para todo sempre. Não há qualquer possibilidade de Deus pecar. Ele é santo, ele é puríssimo. Deus não peca. Em Tiago 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Ou sombra de mudança, está no plural, no singular. Não pode haver nenhuma mudança no ser de Deus, e isso nos remete a outra verdade, a outro atributo de Deus, que diz que ele é imutável, ele é eternamente o mesmo em sua pessoa, palavra, planos, decretos. Mudanças, variações e transformações acontecem no reino dos imperfeitos, incompletos e temporais, mas nunca no ser de Deus. Deus, ele é hoje o que ele sempre foi e sempre será o mesmo que ele é hoje. Por quê? Mudanças são necessárias naquilo que é imperfeito, ou naquilo que tem que crescer, que tem que mudar. Deus não. Deus é perfeito, é completo em si. Ele é imutável. Né? Outra característica, outro atributo de Deus é que ele é imenso. Não devemos pensar aqui em tamanho. Qualquer tamanho que nós pensássemos a respeito de Deus, nós estaríamos pecando primeiro, porque estamos quebrando o segundo mandamento, estamos fazendo uma imagem de Deus em nossa cabeça, e em segundo lugar, porque qualquer tamanho estaria limitando Deus. Deus, ele é imenso, ele é infinito em seu poder. Nós estamos lidando com aquele que é impossível de ser mensurado e medido na sua essência. Ele é infinito. Quando se diz que Deus é imenso, a ideia é apresentá-lo como criador e mantenedor de tudo o que existe, o qual existe muito acima de sua criação. Ou seja, toda a criação tem limites, Deus não. Essa é a ideia quando se afirma que Deus ele é imenso. Ainda aqui no parágrafo 1, vemos outro atributo de Deus, ele é eterno. Aqui vemos a sua autoexistência e a sua eterna existência. Né? Ele sempre existiu e existirá. O tempo é criação dele e está sujeito a ele. Quando ele se revelou a Moisés, ele disse: eu sou o que sou. Em outras palavras, eu sou aquele que existe por conta própria, que sempre existiu e desde sempre existiu. A existência dele depende só dele. Eu dependi de Deus, eu dependo de Deus para existir. Ele não depende de ninguém para existir. A nossa existência está restrita ao espaço e ao tempo. E acrescida de fragilidades espirituais e racionais, impede-nos de compreender e de apreender sobre a eternidade de Deus. Simples, somos criaturas. Como pode a criatura entender o Criador? Então, estamos lidando aqui com esse mistério imenso e profundo que vai muito além da nossa compreensão. E esse é o próximo atributo. Deus, ele é incompreensível. Aqui falamos da sua insondabilidade. Nós não podemos sondar Deus. Eu posso olhar para o meu coração e ver o que está dentro do meu coração. E às vezes o meu próprio coração me engana. Mas eu não posso fazer isso em relação a Deus. Eu não posso sondar o coração de Deus. Deus sonda o meu coração, mas eu não consigo sondar, saber o que está no coração de Deus, a menos que ele se revele a mim em sua palavra, na pessoa de Jesus. O finito não pode entender o infinito, nem o mortal entender o imortal.
Nós sabemos sobre Deus apenas o que está revelado nas Escrituras, e mesmo o que ali está revelado escapa à nossa compreensão em muitos aspectos. Para o quase inexistente, né, ou o homem, né, que é o ser humano, quase inexistente, o pleno existente, que é Deus, torna-se praticamente inconcebível. Não temos como entender esses mistérios. Estamos aqui lidando com verdades que são reveladas, mas não são explicadas. Por sermos transitórios e limitados, o fato de Deus não perecer, eu sou uma pessoa limitada, você é limitado, e nós perecemos, nós morremos. E aí imaginar um ser que não morre, um ser que não perece, né? E que não pode ser medido, isso atordoa-nos e nos conturba. E preste atenção, há uma diferença muito grande entre algo ser irracional e algo ser suprarracional. Algo irracional é algo que a lógica não aceita, que não faz sentido algum. Agora, quando algo é suprarracional, não é irracional. Está dizendo que ele está supra, acima da nossa razão. Algo que eu não consigo compreender não é irracional, é suprarracional. Algo que a minha mente entende e não vê lógica alguma, e isso é irracional. Deus é suprarracional. O conhecimento sobre Deus é suprarracional, está acima da nossa razão. Também vemos aqui que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Embora o onipresente não está aí na sequência, né, mas já foi dito, né, ele está em todo lugar. Ele é imenso, é nesse sentido. Deus, ele é onipotente, onisciente. Deus se faz presente em todos os lugares, isso é ser onipresente, e ao mesmo tempo, né, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Eu posso resolver visitar o mundo inteiro, eu vou passar o resto da minha vida indo a todos os lugares, né, mas mesmo assim não vou de forma exaustiva. Você já esteve numa cidade, suponhamos, você já esteve em Brasília, mas você, sim, já fui em Brasília, já fui a Brasília várias vezes, né? Mas eu morei em Brasília 2 anos, e aí? Mas eu fui em todos os lugares de Brasília, eu fui em todas as ruas, eu fui em todas as casas? Não. Então, mesmo se eu dissesse que eu visitei todas as cidades do Brasil, todas as cidades do mundo, eu não as visitei, eu não as conhecerei jamais de forma exaustiva. Deus, ele está em todo lugar, não só no mundo, na Terra, mas em todo o universo, ao mesmo tempo, e conhece plenamente todas as coisas. O seu conhecimento é perfeito e completo, abrangendo não só o momento, mas o passado, o presente, o futuro, tudo. Aliás, Deus está acima do tempo, né? Ele é atemporal. Passado, presente e futuro são vistos por Deus como uma coisa só. Assim como eu, nesse exato momento, estou olhando aqui para esse mouse, contemplando ele num todo, Deus contempla o passado, o presente e o futuro da mesma forma. Ele está acima, está fora do tempo, né? Ele é atemporal. Né? O tempo não limita a Deus. Quando falamos que ele é onisciente, o conhecimento dele é tão profundo, é tão vasto, que nada, absolutamente nada, escapa ao seu conhecimento. Nada é desconhecido para Deus. Coração algum, intenção alguma do nosso coração é desconhecida aos olhos de Deus. Agora pense nos milhões, nos bilhões, nos trilhões de pessoas que já existiram e que existem, né? Somos hoje mais de 7 bilhões aí no mundo, mas quantas pessoas que já existiram, Deus conheceu a todas elas, Deus conhece a todas as pessoas que existem e as outras que virão ainda, Ele conhece todas. E conhece no mais íntimo dos seus corações, mais do que qualquer pessoa possa se conhecer. Eu não me conheço. Lá em Jeremias 17:9, a Escritura diz, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. E aí faz uma pergunta: quem o conhecerá? No versículo 10, Deus responde: eu, o Senhor, provo os pensamentos para dar a cada um conforme as obras de suas mãos. Ou seja, ele prova os pensamentos, ele conhece
o meu coração. O pensamento ele é o coração. Ele conhece o meu coração, ele sabe das minhas motivações, ele me conhece inteiramente e internamente. Nunca nos esqueçamos disso, né? Ele é onipresente, ou seja, não existem impossíveis para Deus. Não há impossível. Aí vem aquela pergunta idiota, né? Deus é tão poderoso que ele poderia fazer uma pedra que nem ele mesmo pode erguer? Aí a resposta que eu dou é: Deus não faz coisas inúteis. Qual a utilidade de Deus criar uma pedra para provar que ele mesmo não consegue erguê-la? Qual a utilidade disso? Nós precisamos entender que todas as obras de Deus têm um propósito de glorificá-lo, tem o propósito de exaltá-lo como Deus supremo, criador, benfeitor, mantenedor, etc. Então, precisamos tomar cuidado também ao tratarmos desses assuntos tão profundos, como diz o Catecismo Maior, não especularmos, fugirmos das especulações. Quando o Catecismo Maior trata sobre o segundo mandamento, o primeiro e segundo mandamento, ele vai dizer que nós devemos tomar cuidado para não especularmos sobre o ser de Deus e assim pecarmos contra ele. Deus também é santíssimo, diz aqui o parágrafo. Em Tito 1, versículo 2, está escrito que Deus não pode mentir. Aí, tem uma coisa que Deus não pode, mas aí não é no sentido de poder, né, dele não ter poder. É no sentido de ser impossível, de não ser devível, né? Deus não pode pecar, porque isso vai contra a natureza dele. Uma coisa que a lógica nos mostra é que uma coisa não pode ser ao mesmo tempo ser e não ser, né? Eu pego, por exemplo, esse celular e digo, ele é um celular. E ao mesmo tempo eu não posso dizer, ele não é um celular. Ou é ou não é. Da mesma forma, Deus. Deus não pode mentir, é impossível Deus mentir, porque ele é verdadeiro. Primeira característica lá em cima, né? Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Em Tiago 1,13 está escrito, né? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então, o pecado não é originário em Deus, porque Deus é santo. Ele é também completamente livre para executar tudo o que quer para a sua glória. Esse é o objetivo, né, de tudo que Deus faz. Aqui vemos a doutrina da soberania de Deus. Ele não deve satisfação a ninguém. Tudo que ele faz é segundo o conselho da sua vontade. Isto é uma decisão intratrinitariana, o conselho da vontade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele, o Deus triuna, que toma a decisão dele ali. Ele é livre nisso. A sua vontade reflete o seu caráter, por isso a sua vontade, lá em Romanos 12, versículo 2, diz que ela é boa, agradável e perfeita. Não há uma outra vontade que seja como a vontade de Deus. Por isso que nós devemos deixar a nossa vontade de lado e fazermos a de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A nossa, quando muito, ela é agradável a nós até certo ponto. Quando estamos fazendo algo que é do agrado do nosso coração, pense, por exemplo, num pecado, enquanto estamos praticando ali, ele está sendo agradável, mas quando ele traz as suas consequências, ele se mostra desagradável e terrível. Então ele não é bom, nossa vontade não é boa e ela não é santa, não é agradável ao Senhor. A nossa vontade ela é boa, a vontade de Deus ela é boa, porque ela tem um propósito sublime de glorificar a Deus. Ela é agradável aos servos de Deus, agrada obedecê-lo. Os servos de Deus se agradam em obedecer a Deus. Tem em Deus o deleite do seu coração, o prazer da sua alma, da sua vida.
E a vontade de Deus, ela é perfeita. Não há erros, não há imperfeições na vontade de Deus. Tudo na vontade de Deus se encaixa perfeitamente. Todas as coisas concorrem para a sua glória, pois não há nada que seja mais sublime, mais belo e mais valioso do que a glória de Deus. Como então ele trata os homens? Deus, ele é justo e estabelece a sua justiça e seu juízo na história, no tempo e na eternidade. O seu amor associa-se à sua justiça. O amor não anula a justiça de Deus. E nem a justiça de Deus anula o seu amor. O amor não anula a justiça de Deus, pelo contrário, ele determina e a qualifica. Ele determina a justiça e qualifica a justiça. Em Cristo Jesus, a justiça e o amor divinos, conjugados, estão juntos na pessoa de Jesus, realizam a expiação dos seus eleitos. Em nós, Cristo revelou a sua justiça, ou seja, ele levou sobre si a condenação que estava sobre nós e colocou sobre nós a justiça dele. Justiça essa que nos torna apresentáveis e aceitáveis diante de Deus. O nome disso é justificação, é o perdão. Mas em relação aos ímpios, a justiça de Deus é revelada de forma a exercer a sua ira contra o pecado. Como diz ali no final do capítulo, do parágrafo 1, ele odeia todo pecado e de modo algum terá por inocente o culpado. Deus jamais nos inocentará. Nem mesmo os eleitos foram inocentados. Eles são culpados dos seus pecados. A diferença é que em Cristo Jesus, os eleitos são poupados da condenação que a sua culpa exigia. No caso, era a morte e o inferno. Então, em Cristo Jesus, nós somos poupados dessa condenação. Mas nós não somos inocentados. Deus não diz assim, olha, você não é mais pecador. Não. Você não é mais culpado. Não, você é culpado. Mas em vez de destruir você, em vez de mandar você para o inferno e fazer você perecer por toda a eternidade no inferno, eu vou trazer você para junto de mim. Porque sobre você eu derramei a justiça de Jesus. E quando eu olho para você, eu vejo a justiça do meu Filho Jesus Cristo. Isso é justificação. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede dessa justiça, porque serão fartos. A justiça de Deus nos torna fartos, fartamente abençoados pelo seu perdão. Então, ficou claro, espero que tenha ficado clara essa diferença entre justiça, a justiça de Deus revelada aos eleitos e a justiça de Deus revelada aos ímpios, aos réprobos. É importante a gente fazer essa distinção aqui, ok? Vamos para o próximo parágrafo. No segundo parágrafo, aí do capítulo 2, diz assim: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, inefável e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo culto, todo serviço e obediência que ele ouve por bem requerer deles.
Então, basicamente, é uma repetição do que foi dito no parágrafo primeiro, só que aqui ampliando algumas questões aqui, né? Primeiramente, Deus é pleno em si mesmo, né? A ideia de que Deus criou o universo e especialmente o homem, porque lhe faltava algo com o que se ocupar e porque ele estava entediado, isso chega a ser uma blasfêmia. Deus tem em si em si mesmo toda a plenitude de glória, bondade e alegria. Lá em João 5:26, Cristo declarou: porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Observe que Deus compartilha com o Filho, Deus Pai compartilha com o Filho o atributo da vida, né? Ele é a origem, o Deus Pai e o Deus Filho é a origem da vida eterna, né? E o Deus Espírito Santo também é a origem da vida. A vida aqui não é só um elemento biológico, né? Essa força que é motriz no nosso corpo, não é isso aqui, mas sim é a plenitude e de autoexistência, né? É a essência de toda a existência no universo. Ele é a razão da sua própria existência e de todo o universo. Ele não depende de ninguém, não precisa de nada de suas criaturas. E sem elas, ele continua sendo o pleno Deus que é em si mesmo. Pleno em si mesmo, grave isso. Não precisa que suas criaturas o glorifiquem para que ele seja reconhecido como Deus. Como na mitologia grega isso acontece, né? Lá segundo eles criam, na mitologia grega, os deuses do Olimpo, eles necessitavam da adoração das pessoas para continuarem vivos. Deus não precisa de nós. Se eu deixar de existir, Deus continuará existindo. Mas se Deus um dia deixar de existir, nada mais existirá no universo. Tudo também se desintegra, né? Deus é a causa da existência de todas as coisas. Ele não precisa que suas criaturas o glorifiquem para que ele seja mais glorioso do que já é. Tudo ele tem nele e tudo nele é pleno. Ao contrário, ele tem o direito de exigir de todas as suas criaturas que elas deem glória a ele, a glória que lhe é devida. Ele tem todo esse direito de exigir de nós e de toda a criação. E por um ato de sua exclusiva bondade, ele concede às suas criaturas um vislumbre de sua glória para que suas criaturas desfrutem do seu amor e se deleitem nele. Por ser o Criador de tudo, ele tem o domínio sobre tudo e faz tudo o que lhe é do seu agrado. Absolutamente nada escapa do seu olhar. Eis porque o pecado é tão ofensivo a Deus, pois todas as vezes que nós pecamos, fazemos de tudo para esconder dos homens, que tememos os homens, tememos que eles nos descubram, né, o que nós estamos fazendo. Mas nós esquecemos que Deus está nos vendo. Ele vê todas as coisas e está vendo a nossa hipocrisia. Ou aquela história, né, do pai que pegou seu filho pequeno e foram na horta do vizinho roubar milho. E aí, enquanto eles estavam ali apanhando milho, o pai disse para o filho assim: filho, olha para a direita, vê se está vindo alguém. Não, pai, não está vindo. Olha para a esquerda, também não está vindo ninguém. Olha para trás. Ele olhou, olha para frente, para todos os lados ele olhou, assim: pai, não está vindo ninguém. Aí, pai, ótimo, vamos apanhar milho agora, vamos colher o milho aqui do vizinho. E aí, a hora que ele levou a mão na espiga, o filho disse assim: pai, você esqueceu de olhar para um lugar. Você para onde? Para cima. Deus está vendo a gente. A soberania de Deus também é o seu direito absoluto de governar e dispor da obra das suas mãos, segundo o seu propósito e beneplácito, segundo o seu querer. Essa soberania repousa não em sua vontade de forma abstrata, mas sim em sua vontade de forma real, né? E levando então levando as pessoas a adorar a Deus. Então,
quando eu reconheço Deus como soberano sobre a minha vida, eu não o vejo como um déspota malvado que tolhe o meu prazer, a minha alegria. Muito pelo contrário, eu vejo Ele como um Pai benevolente que me faz verdadeiramente feliz quando eu me deleito na pessoa dele. Consequentemente, a soberania de Deus, né, essa soberania, ela é infinitamente sábia, justa, benevolente e poderosa. É ilimitada em relação a tudo quanto se encontra fora de suas próprias perfeições. Então veja bem, qualquer coisa que esteja fora, né, qualquer coisa além de Deus é imperfeito. Ou seja, a gente tem que fazer a distinção entre o Criador e a criação. A criação é obra do Criador, mas a criação nunca será como o Criador. No panteísmo ou em outras filosofias pagãs, tinha essa ideia de que um dia as coisas materiais ou as pessoas iriam se unir ao Deus, à divindade ali, e se tornariam divinas como Deus, como a divindade deles era. Nós jamais seremos Deus. Nós jamais seremos unidos a Deus e seremos como Deus. Essa é a mentira que Satanás pregou para Eva e Adão lá no paraíso. Se vocês comerem, vocês serão como Deus. E isso é a mentira que perpassa toda a história da humanidade. Todas as idolatrias, as formas de idolatria, nada mais são do que o homem imitando ou usurpando a autoridade de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem vai e cria imagens à sua semelhança para adorá-las. É uma imitação fajuta e pecaminosa, uma usurpação de algo que pertence só a Deus. Então o homem, tudo que está fora da criação, ou melhor, tudo que está na criação tem as suas limitações. Ainda que sejam belas, a natureza mesmo é bela, é magnífico a gente ver como que tudo funciona na natureza, obedecendo ali à vontade de Deus. Mas a natureza, ela não é perfeita no sentido de ser eterna. Deus, ele é perfeito, ele é o totalmente outro, diferente da sua criação, e ele é perfeito em todas as suas perfeições, não há limitação no ser de Deus. Ok? Ele é o único merecedor de todo louvor e adoração. Tudo isso decorre de tudo isso decorre o fato de que ele tem todo o direito de exigir o louvor e a adoração de suas criaturas. E em louvá-lo, suas criaturas encontram o motivo de existirem e a verdadeira felicidade. O pecado tira isso do coração do homem. O pecado faz com que o homem se veja como dono de si mesmo, como o senhor de si mesmo, ao invés dele se deleitar em Deus e desfrutar das maravilhas do ser de Deus. O homem então tenta assumir o controle de tudo e puxa para si a glória que ele deveria dar para Deus. A razão por que muitas pessoas são infelizes é porque elas não vivem para a glória de Deus. A razão por que muitas vezes muitos crentes se encontram abatidos e infelizes é porque eles deixaram de levar a sério a sua plenitude ou viver de forma plena e desfrutar da plenitude de Deus nas suas vidas e viverem para a glória de Deus. Não há atividade mais dignificante e mais sublime para pecadores como nós do que adorar a Deus. Prestigie o culto ao Senhor na casa do Senhor junto com os seus irmãos em Cristo. Cultue a Deus em casa, ali com a sua família. Cultue a Deus pessoalmente em seu coração, em cada momento da sua vida. Viva para a glória do Senhor. É na glória de Deus que está a razão da nossa felicidade. Vamos então para o último parágrafo desse estudo. Então aqui neste último parágrafo, o terceiro, nós temos o seguinte enunciado.
Na unidade da Trindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, nem é gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Bem, vamos trabalhar aqui melhor, né? Três pessoas de uma mesma substância. O que quer dizer essa expressão, né? Três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Há somente um Deus, que é Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. São três pessoas de uma mesma substância, a saber, espiritual, divina, eterna, todo-poderoso. Na matemática, 1 mais 1 mais 1, 3. Na Trindade Santa, 1 mais 1 mais 1, 1. Não dá para entender. Como eu disse, é algo que extrapola o nosso entendimento. E eu peço a você que tome cuidado com as ilustrações. Tá? Tome muito cuidado com as ilustrações. Porque qualquer ilustração que nós fazemos a respeito da Trindade Santa pode ser mais danosa do que esclarecedora. Né? Tome cuidado com isso, tá bom? Os três são igualmente o Deus único e verdadeiro, e igualmente gloriosos. Eles têm a mesma glória, o mesmo poder, a mesma essência. Ao nos deparar com essa doutrina, nós devemos guardar algumas verdades. Primeiro, essa doutrina é revelada exaustivamente nas Escrituras, mas não é explicada. Não sei se eu já comentei com você, ou se você já me ouviu falar isso alguma vez. Existem verdades nas Escrituras, muitas das verdades reveladas nas Escrituras, elas são apenas mencionadas. E existem aquelas verdades que são reveladas e esclarecidas e explicadas. Essa é uma das verdades que estão reveladas, mas apenas mencionadas. Primeiro, porque estamos falando de Deus que é infinito. Como é que nós podemos entender alguém que é infinito? Segundo, porque nós somos finitos. Como nós podemos compreender? A Escritura, por mais que ela explique, por mais que ela fale, por mais que ela mostre, ela jamais, não por ela, mas por nós jamais conseguiríamos entender plenamente o que ela diz sobre a Trindade Santa, não por culpa das Escrituras, mas por culpa nossa, pela nossa limitação. Tá? Então, verdades reveladas e esclarecidas, e verdades reveladas apenas mencionadas. Essa é uma delas. Uma verdade que foi revelada, mas apenas mencionada. Os termos trindade ou triunidade, né? Tanto faz, um ou outro, não são encontrados na Escritura. Você pode procurar, pegar uma chave bíblica e procurar a palavra trindade na Bíblia, você não vai aparecer. E aí vem os hereges, testemunhos de Jeová, dizendo assim, viu só, não tem na Bíblia, então não vamos crer porque não existe. Isso aí é uma doutrina inventada pelos homens. Bem, se eu for falar de coisas que não existem na Bíblia, que foram inventadas pelos homens e são cridas, o testemunho de Jeová tem muitas coisas como exemplo, né, que mostram para nós que eles estão sendo, além de hereges, são também incoerentes. Né? Vemos que a coerência na heresia é difícil mesmo. Então vamos lá. Então esses termos, triunidade ou trindade, não são encontrados na Bíblia, mas foram criados pelos teólogos, né, os pais da igreja, os primeiros séculos da igreja cristã, para nos ajudar a entender essa doutrina. Então é apenas uma palavra conceitual. Né? O que é isso? É algo que nos ensina uma verdade, é um conceito, né? Ela traz um conceito para nós e aí então nós vamos entender esse conceito, é a verdade que está por trás da palavra trindade ou triunidade. Okay? Ambas, tanto triunidade quanto trindade, se aplicam à doutrina em questão. Enquanto a palavra trindade aponta para a existência de três pessoas,
né, da divindade, a palavra triunidade ressalta a unidade e união entre essas três pessoas. Os dois termos estão corretos e podem ser empregados sem maiores dificuldades, né, conforme a ocasião. Né? Se você estiver ressaltando aí a existência de três pessoas, então você usa a palavra trindade. Se você estiver ressaltando a união dessas três pessoas em substância e subsistência, em sua glória e tudo mais, use a palavra triunidade. Né? Triunidade, ok? Enquanto a estudarmos, devemos lembrar do texto de Deuteronômio 29, que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Enquanto a estudarmos essa doutrina, devemos sempre lembrar da nossa pequenez, da nossa insignificância e da imensidão do ser de Deus, da infinitude do ser de Deus. Essa doutrina não é contrária à nossa razão, mas sim está acima da nossa razão. Lembra que eu falei sobre o irracional, racional e o suprarracional? O irracional está abaixo de qualquer lógica, qualquer entendimento, no sentido de não fazer sentido algum. O racional é aquilo que a nossa mente pode captar, pode entender. O suprarracional é aquilo que a nossa mente jamais conseguirá compreender, por estar muito acima do que nós podemos captar com o nosso entendimento. Né? E aí vem essa expressão: o Pai não é de ninguém, nem é gerado, nem procedente. A primeira pessoa da Trindade, quando nós falamos aqui primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa, terceira pessoa, não estamos colocando aqui em ordem de importância ou em ordem de chegada. Né? Simplesmente estamos, porque nós temos que fazer essa separação, então nós colocamos primeiro, segundo, terceiro lugar, não tem problema, não é porque primeiro porque Deus recebeu medalha de ouro, e, dois porque Jesus recebeu medalha de bronze, de prata, e três porque o terceiro porque o Espírito Santo recebeu medalha de bronze, né? Não é isso, né? Por favor, né? O que está dizendo aqui não é a ordem de importância, mas sim a ordem como é apresentada nas Escrituras, ou nem mesmo isso, né? Porque nas Escrituras, quando se fala da criação, nós vemos a Trindade Santa agindo. Quando se fala da formação do povo de Deus, nós vemos a Trindade Santa agindo. Quando nós falamos sobre a redenção do povo de Deus na pessoa de Jesus, a Trindade Santa está agindo. Quando se fala da Igreja de Cristo hoje, em nossos dias, a Trindade Santa está agindo. Então, devemos tomar muito cuidado com isso. Então, não pense em primeira, segunda, terceira pessoa da Trindade como grau de importância, mas sim apenas como função que cada um exerce, tá bom? Só para facilitar para a gente aqui. Então, quando se diz que o Pai, a primeira pessoa da Trindade, não é gerado e nem procede de ninguém, não é de ninguém, é no sentido de que o Pai sempre será o Pai e nunca procederá do Filho e nem do Espírito Santo. Ele sempre será o Pai. Deus sempre será o Pai. Nessa relação ali, ele sempre será o Pai. O Filho, a Bíblia, a Confissão de Fé diz que ele é eternamente gerado do Pai. Preste atenção, não é dito que o Filho é gerado pelo Pai ou gerado no Pai, mas sim gerado do Pai. O que isso quer dizer? Significa que ele veio da parte de Deus, ele foi enviado pelo Pai ao mundo. Veja João 1,14, está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. A palavra unigênito significa que Jesus é o único Filho de Deus que foi gerado da forma como ele foi gerado. Ou seja, ele era pré-existente como Pai, era eterno como Deus, mas no momento da história ele foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Não houve ali a intercorrência do homem, não houve ali o contato de Maria com José. Né? Jesus foi gerado sobrenaturalmente por obra do Espírito Santo. E ele veio da parte do Pai, ele foi enviado por Deus a este mundo para salvar o seu povo. E da mesma forma o Espírito Santo diz, a Confissão de Fé, que ele é eternamente procedente do Pai e do Filho. Ou seja, o Espírito Santo veio tanto da parte do Pai quanto da parte do Filho.
Está escrito lá em Gálatas 4, versículo 6, o seguinte: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Deus enviou o Espírito de seu Filho. Mas Jesus também disse que, ali aos seus discípulos, ele iria para junto do Pai, mas enviaria para nós outros o Espírito Santo. Por isso mesmo, lá em Romanos 8, 9, a palavra de Deus declara: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Observe que o Espírito Santo é tanto chamado de Espírito do Pai, quanto Espírito do Filho, ou seja, procedente do Pai, quanto procedente do Filho. Né? Mas quando Cristo veio ao mundo, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo agiram para que ele fosse gerado no ventre de Maria. Mas só que lá na criação, a Bíblia diz que Deus fez tudo pela sua palavra. João vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, o verbo ali, logos no grego, significa palavra. Jesus é a palavra encarnada de Deus. Jesus é a palavra de Deus em ação. Tudo que foi criado lá em Gênesis foi criado por meio de Jesus. E lá em Hebreus 1 fala que sem ele nada do que foi feito se fez. E por ele vieram a existir todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas. O visível veio do invisível, ou seja, do nada tudo foi criado para a glória de Deus. Ok? Bem, eu quero deixar com você aqui um gráfico que, como eu disse, cuidado com as ilustrações. Aqui não é uma ilustração da Trindade, mas é um gráfico que eu uso para ajudar a entender. Olha só. Você tem aqui a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Vamos olhar fora do triângulo primeiro. Esquece, o triângulo aqui não é representação da Trindade, tá? Por favor, não é isso. É simplesmente um gráfico para ajudar a entender. Você tem o Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. Mas o Pai é Deus. O Espírito Santo é Deus. E o Filho é Deus. Entre si, o Pai, Filho e Espírito Santo, um não assume a função do outro. Um não age no lugar do outro. Age com o outro, mas não no lugar do outro. Não foi Deus que morreu na cruz, não foi Deus que se encarnou, não foi Deus Pai que se encarnou e morreu na cruz, foi o Deus Filho. Não foi o Deus Espírito Santo que criou o universo, embora ele estava lá na criação. E ele, junto com o Pai e com o Filho, criou o universo. Mas eu não quero aqui, em hipótese alguma, cometer o erro de separar o Pai, o Filho e o Espírito Santo por eventos na história. Por exemplo, é muito comum você ouvir as pessoas dizerem: a criação aponta para o Deus Pai, a redenção aponta para o Deus Filho. E a permanência com a igreja, o cuidado com a igreja hoje aponta para Deus Espírito Santo. No Antigo Testamento você vê o Deus Pai agindo, no Novo Testamento você vê Jesus agindo nos dias dos apóstolos. E agora em nossos dias nós vemos o Espírito Santo agindo. Olha, isso é um erro. Nós vemos na Bíblia o tempo todo a Trindade Santa agindo na criação, na redenção e na consumação dos séculos. Em tudo nós vemos a Trindade Santa agindo. Que verdade preciosa. Okay? Qualquer dúvida que você tiver sobre isso, obviamente, que tiver no meu alcance, né, eu quero responder e te ajudar, tá bom? No começo dessa lição eu falei que nós veríamos sobre a doutrina da imanência da Trindade. O que isso quer dizer? Né? Por que essa doutrina é importante para a igreja hoje? Pastor, por que então eu vou conhecer algo, eu vou estudar sobre algo que a minha mente não consegue entender, que está fora da minha capacidade de entendimento? Por que eu vou estudar algo assim, no caso, a doutrina da Trindade? Qual o motivo disso? Por que essa doutrina é importante para a igreja? Ora, pelo fato que Deus colocou ela na Bíblia, Deus sabe que ela é importante, mas por que ela é importante? Vamos ver lá. A doutrina que subjaz, que brota da doutrina da Trindade Santa é a doutrina da imanência de Deus, ou seja,
Deus não é um ser solitário, mas sim um ser solidário, social. O que quer dizer que antes de tudo existir, antes mesmo de qualquer criatura física ou espiritual, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, existia em perfeita harmonia e comunhão. E por isso mesmo, nos fez para conosco repartir essa profunda comunhão. Lembra que eu falei que Deus não precisava ter criado nada? Ele se bastava em si mesmo. A comunhão intratrinitariana, né? A comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, era tão profunda, tão plena, que eles não sentiam falta de nada, mas por amor eles decidiram, vamos criar o mundo e vamos repartir com o homem essa deliciosa, maravilhosa comunhão. Deus então decide formar um povo para si. Né? E por isso mesmo, então ele nos criou o universo e nos criou. A doutrina da Trindade Santa ela é muito importante para a nossa comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre viveram em perfeita comunhão, em perfeita unidade, os três, a Igreja de Cristo, os irmãos em Cristo devem viver em perfeita unidade, perfeita comunhão também. Lá em 1 João, vamos ler o texto? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 3 e 4, o apóstolo João declara. 1 João 1, 3 e 4. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. É impossível um crente ser feliz sem estar em comunhão com a igreja. É impossível um crente ser verdadeiramente feliz sem valorizar a comunhão da igreja. A comunhão com os irmãos. Um crente que acha que não precisa da comunhão dos irmãos para ser crente, para servir a Cristo Jesus, ele não é crente. Ele não é convertido. Ele entendeu uma ou outra coisa e o restante ele deturpou. Mas ele não é convertido. Isso eu posso dizer com segurança na palavra de Deus. Quem é crente, quem é salvo em Cristo Jesus, ama a igreja de Cristo a despeito das deficiências, a despeito das dificuldades que existem na comunhão. Mas ele entende que ele foi salvo para viver em comunhão, ele foi salvo para estar em comunhão com os irmãos, e é na comunhão com os irmãos que ele tem fortalecido a sua comunhão com Deus. A nossa alegria é completa quando nós vivemos em comunhão. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre viveram em comunhão, e essa comunhão agora é transmitida à Igreja de Cristo. Da mesma forma, nós temos que viver em comunhão uns com os outros para a glória do Senhor. Conclusão. A chave para entendermos tudo isso é o amor. No ser de Deus não há egocentrismo, nem amor próprio. O amor é perfeito. O Pai ama o Filho em quem está todo o seu prazer. Leia essas passagens e você verá isso. O Filho se submeteu amoravelmente ao Pai, cumprindo o seu desígnio. Veja Filipenses 2, 5 a 11. Ele foi humilde, ele agiu com humildade em relação ao Pai. Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não se aferrou, se agarrou a isso, dizendo: Pai, eu sou Deus igual ao Senhor. Se o Senhor quiser salvar pecadores, arruma outro jeito. Eu não vou fazer isso. Pelo contrário. Quando o Pai diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Cristo disse: envia-me a mim. Eis-me aqui. Senhor, cumpre-me agradar-te. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Ele amoravelmente, amorosamente obedece o Pai. E o Espírito Santo derrama este profundo amor que emana dos três sobre o coração dos crentes. Ele derrama sobre nós esse amor. A chave de tudo é o amor. O amor de Deus.
Medite sobre isso e você ficará cada vez mais maravilhado de ver como pode um Deus tão santo, tão puro, tão maravilhoso amar pecadores como nós. E por fim, encerrando aí as mais 4 perguntas do Catecismo Maior. Primeiro, pergunta 7. Quem é Deus? Pergunta 8. Há mais de um Deus? 9. Quantas pessoas há na divindade? 10. Quais são as propriedades pessoais das 3 pessoas da divindade? 11. De onde se infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus iguais ao Pai? Falei 4, mas são 5, né? São 5 perguntas. Ok? Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato conosco. Estarei à sua disposição. Deus abençoe muito a sua vida e que você continue crescendo cada vez mais na comunhão com seus irmãos e com o Deus triuno, para a glória dele e para a sua felicidade. Deus abençoe.